Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula ela é sobre o imperialismo na África nesta ocasião e na Ásia também. Então aqui nós situamos o nosso olhar na perspectiva aqui, melhor dizendo, do século XIX, quando as potências europeias, especificamente as potências da Europa Ocidental, elas promovem uma expansão que historiadores têm o costume de classificarem como imperialista, em cima aí, ou sobre, melhor dizendo, a África, a Ásia e a própria Oceania também, né? Então nós temos um mapa mundi aí e falando do avanço capitalista. Então as transformações que ocorrem ali no século de número 19, se tratando da própria economia no mundo inteiro, elas não ficam somente ali em cima da Europa ou algo exclusivo ali, como se fosse ali o único mundo existente. Não. Ali você tem até mesmo também, em outros países, a ideia também de um rompimento com o próprio antigo sistema, né? Que é o sistema colonial. Então, depois de 1850, a economia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos começa a crescer, a uma industrialização, e isso aí leva então a um comércio mundial. E aí alguns dizem que o comércio aí também conduz ao acúmulo de capitais entre os empresários das grandes potências. Há historiadores que discordam disso. Mas calcula-se aqui, de acordo com algumas perspectivas, que 80% do capital mundial tenha ficado ali concentrado nas mãos dos poucos empresários de países ricos como a Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. E aí essa expansão capitalista ela esteve ligada em boa parte ao desenvolvimento técnico e científico, que é registrado já na segunda metade do século XIX. E como vimos, é o período ali da Revolução Industrial. Então, na segunda metade desse século XIX, com os avanços científicos, com os avanços tecnológicos, há então uma nova fase da própria economia, que é caracterizada comumente como sendo capitalista, nas mãos de grandes empresas ou associações de empresas. E a princípio, havia ali uma livre concorrência, que é um dos principais pilares do liberalismo, que acaba gerando a batalha de preços. As empresas mais ricas e poderosas, como elas tinham a seu dispor várias estratégias e, além disso, recursos a mais para manterem os preços menores por um tempo maior, acabam vencendo então as empresas mais fracas e com menos recursos. E essas empresas mais fracas, elas são então obrigadas a fecharem ou acabarem sendo absorvidas por essas empresas maiores. E aí os empresários que saem vitoriosos, eles vão concentrando cada vez mais capital, mercado, e aí dominam a produção de certos setores. E aí surge aquilo que fica conhecido como monopólio econômico, representado basicamente pelo cartel, pela holding e pelo trust, que eliminando a concorrência acabam então fixando preços em busca de maiores lucros. Então, o cartel, para você se situar, ele é uma união de grandes empresas que estabelecem entre si um acordo para controlarem a produção, controlarem também os preços ou até mesmo o mercado de certo setor. Indo mais adiante, nós devemos destacar aqui que o holding é o nome dado a uma empresa que tem um controle acionário de outras empresas, ou seja, tem a maior parte das ações de outras empresas. Embora ela mantenha ali, né? As empresas, melhor dizendo, elas mantenham denominação própria e certa autonomia. Então, trust, por sua vez, é a fusão de várias empresas do mesmo ramo. Essas práticas aí são monopolistas, são fenômenos que existem até os dias atuais, embora muitos governos tentem controlar isso ou evitar essa prática, por causa do seu efeito que eles consideram como negativo sobre a economia do país, que pode gerar aumento de preços, inflação, desemprego. Isso aí principalmente quando ocorre a estruturação nas empresas. Então, o processo da concentração econômica também atinge o setor financeiro. Os bancos associam-se às grandes indústrias para financiarem as suas questões de investimentos e participarem dos lucros dos projetos. E além dessa tendência monopolista, essa nova fase do capitalismo é conhecida como aí
uma época de fusão do capital bancário com o capital industrial, e aí origina o que alguns dizem ser o capitalismo monopolista. E aí nós vamos destacar aqui duas características dele, a saber, o aumento da produção industrial, que para ser vendida precisava da ampliação dos mercados consumidores, e o acúmulo de capitais que deviam ser reinvestidos em novos projetos lucrativos para gerar mais capitais. Então, nos países ricos ali do século XIX, nós temos grandes empresários defendendo seus interesses e influenciando os rumos da política. Essa influência ela é criticada em uma charge de um indivíduo chamado Joseph Kepler, onde ele apresenta aí os chefes do Senado. Você tem os grandes monopólios representados pelos indivíduos de barriga grande e identificados como trusts, e abaixo deles os representantes, senadores dos Estados Unidos. Então, analisando as transformações ocorridas ali depois de 1870 na economia capitalista, é útil nós destacarmos aqui um autor, o Eric Hobsbawm, qual ele destaca algumas mudanças significativas, ao afirmar que, em primeiro lugar, nós entramos agora em uma nova era tecnológica, não mais determinada pelas invenções e métodos da primeira revolução industrial. Uma era de novas fontes de energia, eletricidade, petróleo, turbinas e motor de combustão interna, de novas máquinas com base em novos materiais, ferro, ligas, metais não ferrosos, de novas indústrias de base científica, como a expansão da indústria química orgânica. Em segundo lugar, nós agora entramos cada vez mais na economia do mercado consumidor doméstico, pioneira nos Estados Unidos, fomentada não só e ainda na Europa modestamente pelo aumento da renda em massa, mas acima de tudo pelo puro crescimento demográfico de países desenvolvidos. De 1870 a 1910, a população da Europa aumenta de 290 para 435 milhões, a dos Estados Unidos de 38,5 para 92 milhões. Em outras palavras, entramos no período da produção em massa, inclusive de alguns bens de consumo duráveis. Em terceiro lugar, e de certa forma este foi o desenvolvimento mais decisivo, uma reversão paradoxal ocorre agora. A era do triunfo liberal fora de um modelo industrial, fora de um monopólio industrial britânico de fato internacional, dentro do qual, com algumas notáveis exceções, os lucros eram assegurados com pouca dificuldade pela competição de pequenas e médias empresas. A era pós-liberal foi de competição internacional entre as economias industriais nacionais rivais, a britânica, a alemã, norte-americana, uma competição aguçada pelas dificuldades que as empresas dentro de cada uma dessas economias agora descobriam durante o período de depressão em obter lucros adequados. A competição, portanto, conduziu à concentração econômica, controle do mercado e manipulação. E, por fim, o mundo entra no período do imperialismo, no sentido amplo da palavra, que inclui mudanças na estrutura da organização econômica. Faltou aí um acento circunflexo, não agudo em econômica, né? Depois eu corrijo. Por exemplo, monopólio capitalismo, mas também no sentido mais restrito da palavra, uma nova integração dos países subdesenvolvidos como dependências em uma economia mundial denominada pelos países desenvolvidos. Então, nós temos aqui uma questão que é conhecida por essa terminologia, neocolonialismo. Assim como nós tivemos o colonialismo, as colônias ali, a partir do início da Idade Moderna, nós passamos aqui já na contemporaneidade, essa transição, né? O neocolonialismo, né? Que é nada mais nada menos do que um novo colonialismo. E aí, apesar da euforia com o crescimento industrial e acúmulo de riquezas, os capitalistas eles têm que enfrentar a contradição de como vender a produção industrial cada vez maior e assim realizarem novos investimentos. E aí isso vai crescendo, 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 o capital vai sendo gerado. Você tem aí a concorrência, grandes potências capitalistas e tudo isso aí faz o quê? Países, governos adotarem barreiras protecionistas para os seus mercados internos. Você tem aí tudo isso para dificultar até mesmo a invasão de produtos do exterior que viessem a ser concorrentes dos deles, né? Um caminho encontrado por muitos governantes e empresários é a conquista de novos mercados nessa nova corrida colonial. Então, os alvos foram as nações que na época não eram industrializadas, a Ásia, nações da Ásia, melhor dizendo, e da África, além da própria Oceania. E para alcançar esses objetivos, as potências ali da época, consideradas industrializadas e capitalistas, elas repartem entre si essas regiões, juntam essas regiões aos mercados mundiais e assim adotam uma política
que é caracterizado no meio histórico como uma política imperialista, ou seja, é imperialista por conta de eles passarem esses grandes países a dominar ou dominar essas regiões nesse novo processo de neocolonialismo, né? Um novo colonialismo do século XIX. Então, as políticas imperialistas, nessa segunda metade do século XIX, elas exercem alguns tipos de domínio, a saber, territorial, que é exercido ali por uma intervenção militar com tropas do país imperialista instalando-se no país a ser dominado, a ocupação do território, e econômico também, que é concretizado por meio da interferência na vida econômica do país dominado. Então, esse era o maior interesse dos países imperialistas, a economia, né? Então, por meio de uma estrutura que envolve ali militares, funcionários e seus ajudantes, as metrópoles neocolonialistas elas exercem essas duas formas de domínio aí que eu citei, impondo um controle político e um controle econômico às regiões colonizadas recentemente. Então, o colonialismo do século XVI e esse neocolonialismo aqui do século XIX são formas diferentes de dominação. E aí eu trago um quadro aqui que é útil para que você possa, por conta própria, lê-lo aí, interpretando essa fase do colonialismo, as características e o neocolonialismo. Agora eu vou voltar o meu rosto aqui. E assim, continuamos com o próximo tópico, que é o da ideologia. Uma das principais justificativas aí que os europeus davam para esse neocolonialismo era a missão de civilizar as outras nações. As grandes nações deveriam difundir os avanços que eles tinham, né, para nações de menor porte, as grandes nações. Então, os grupos sociais ali interessados na expansão europeia, para sustentarem essas ideias, eles também sustentavam outras, como o fato de que os europeus eles tinham uma superioridade de civilização, porque a civilização deles já era industrial, e ela era fundada em algumas características, sejam elas biológicas, como a raça, né? Que é branca, geralmente eles vão dizer, a própria fé religiosa também, o cristianismo, por isso é superior. Ou eles argumentam também pelo próprio desenvolvimento técnico e científico da Revolução Industrial, como eu já disse. Então, com base nessas ideias aí de superioridade, sejam elas raciais ou culturais, são criados aí vários argumentos que vão justificar a exploração desses povos africanos e asiáticos. Em um discurso, um ministro francês chamado aí, como está na imagem, Jules Ferry, ele expõe os motivos da conquista colonial, sustentando que para os países industriais exportadores, a expansão colonial ela dizia respeito a uma questão de salvação. Naquela época, para ele, diante da crise que atravessava ali as indústrias europeias, a fundação de colônias significa o quê? A criação de uma válvula de escape para os problemas dos europeus. E ele ainda afirma que os europeus eram pertencentes a raças superiores e por conta disso eles tinham direito a exercerem poder ali ou sujeitarem raças inferiores, fazendo até algo mais que eles consideravam justo e muito bom, e é o dever de civilizar essas nações. Uma disputa internacional pelo controle das fontes de matérias-primas e de novos mercados e também a própria necessidade de exportar capital, seja investimentos no exterior, não eram só problemas econômicos gerados pelo capitalismo monopolista. Os governos dessas principais potências, eles participavam ali, né, da resolução de problemas econômicos que envolviam as suas colônias, favorecendo as próprias metrópoles, né, a eles mesmos. E aí, como uma questão estratégica, em termos militares, de segurança nacional, a conquista de territórios em várias partes do mundo vira o quê? Uma questão muito importante para os governantes das grandes potências que passam então a estimular a expansão colonialista. A dominação europeia sobre os continentes africano e asiático, que é o tema central aqui da nossa aula, eles são conhecidos respectivamente como, elas são, melhor dizendo, essas dominações são conhecidas respectivamente como a partilha da África e a partilha da Ásia. Então, os maiores impérios coloniais, eles são estabelecidos ali, principalmente por governantes e grupos da Inglaterra e França. Temos governos de Portugal, Bélgica,
Espanha, Alemanha, Itália, Holanda e Japão também desenvolvendo políticas voltadas a essa conquista colonial, em que Portugal e Espanha já tinham colônias por conta da permanência, os próprios desdobramentos do antigo sistema colonial mercantilista. E mesmo assim, os historiadores eles ressaltam que nenhuma potência colonial exerce o imperialismo sem sofrer contestação, né, por parte dos dominados. Então, as conquistas desses novos territórios ou subjugação aí da África e Ásia geram rebeliões anticolonialistas por parte ali de grupos locais. A maior parte é sufocada por conta do poder militar e econômico dos países que dominam, mas a reação dos grupos africanos e asiáticos nunca cessa ali. E mais de 90%, então, falando de África, foi dominado ali por nações europeias na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A divisão, então, do território africano resulta de um processo que começa ali na Conferência de Berlim, que é feita em novembro de 1884 e vai até fevereiro de 1885. E nesses encontros dessa Conferência de Berlim, que reuniram ali representantes dos Estados Unidos, Rússia e de 14 países europeus, são definidos os critérios para ocupação dos territórios que ainda não tinham sido dominados ali na África. E aí nós temos uma imagem que mostra aí essas áreas de domínio ligadas às grandes nações. Partilha da África de 1924. E na própria Ásia também temos a expansão econômica europeia que acaba também se alastrando e dominando ali alguns países que também se opõem, né? Como a China e o Japão. E mesmo com o poderio dos europeus vencendo ali, a reação desses povos asiáticos por vários meios, a partir de 1867 a economia e a própria sociedade japonesa elas entram em rápida modernização, caminham no sentido então de tornar o Japão uma potência imperialista na Ásia. E você tem aqui já uma imagem deslocada ali para o sul da Ásia, né? Onde você tem as áreas de domínio que pega ali parte da Arábia, Índia Britânica, Sião, Indochina, Filipinas, Coreia e as Índias Neerlandesas. Então, os maiores impérios neocolonialistas ali, eles são estabelecidos por franceses e ingleses, sendo bem generalista. Então, o Império Francês, na sua extensão, ele acaba sendo o segundo maior do mundo, fica menor apenas ali para o Império Britânico. E as conquistas coloniais francesas, elas têm um impulso muito grande ali durante o governo de Luís Philippe, de 1830 a 1848. Ali em 1832 nós temos os franceses conquistando a Argélia, fica no norte da África. O domínio desse território argelino ele é assegurado por tropas especiais que pertencem à chamada Legião Estrangeira. Os domínios dos franceses aí, por parte dos franceses na África, eles vão aumentando. Com a conquista de lugares como Senegal, Guiné, Costa do Marfim e Marrocos. E são criadas grandes regiões, conhecidas então como África Ocidental Francesa e África Equatorial Francesa. Então, na Ásia, as forças da França conquistam a Indochina, que atualmente corresponde ao Vietnã, Camboja e também temos ali o Laos, né? Nessas áreas são exploradas as plantações de seringueiras para a fabricação da borracha. Quanto ao Império Neocolonial Britânico, nós falamos aqui da Rainha Vitória, que ocupa o trono de 1837 a 1901. Nesse período, a Inglaterra é considerada por muitos economistas ali como a oficina do mundo, porque abastece os mercados mundiais com seus produtos industrializados. E no plano interno, o reino dessa rainha ele é marcado pela prosperidade industrial e comercial, pelo puritanismo, que é uma versão ali, uma linha teológica decorrente da visão protestante calvinista, e acaba tendo ali associação também com o anglicanismo, no caso ali da Inglaterra, e acaba tendo essa ligação com o moralismo, de acordo com alguns, uma alta moral, caracterizada pela pureza religiosa e a própria estabilidade política. Então, debaixo da influência de líderes políticos ali como Benjamin Disraeli e William Gladstone,
O sistema parlamentarista do governo ele é consolidado. A prosperidade econômica inglesa ela não beneficia, obviamente, a todos os setores da sociedade, segundo alguns historiadores, e a riqueza, segundo eles, é colocada ali, concentrada entre grupos de empresários da indústria e comércio. A linha marxista critica muito isso, né? E esquece que quem geralmente gera emprego, na maior parte no país, é essa camada da sociedade, né? Mas prosseguindo, com a expansão e o Império Colonial Britânico ali, neocolonial, melhor dizendo, ele chega a ocupar então um quinto da superfície do planeta, e isso aí vai englobar o Canadá, a Austrália e grandes porções da Ásia e da África, onde vivia cerca de 23% da população mundial. Na África, os britânicos eles conquistam uma grande região ali que inclui a África do Sul, a Rodésia, Nigéria, Tangânica, ou Tanganica, eu acho que se diz assim, Quênia, Uganda e Sudão, além de manter influência sobre o próprio Egito. E ali temos um ponto muito interessante que é a descoberta e a extração de diamantes e ouro na região do rio Orange, ou Orange, na África do Sul. Provocam as lutas entre os ingleses, que são comandados ali pelo governador Cecil Rhodes, ou Rhodes, e os africanos de origem holandesa que habitavam aquela região, que são conhecidos como os Boeres. E esses confrontos eles ficam conhecidos como a Guerra dos Boeres. E aí alguns colocam especificamente como a Segunda Guerra dos Boeres. E são vencidos pelas tropas britânicas. Isso aí ocorre de 1899 a 1902. Já na Ásia, que é também uma das principais ali regiões debaixo do domínio imperialista britânico, temos a Índia, um grande destaque. A dominação inglesa começa no século de número 18, com a Companhia das Índias Orientais. Ali em 1857, grupos de indianos organizam uma violenta luta contra a exploração britânica com a revolta dos Cipaios, datada ali de 1857 a 1858. Essa revolta é reprimida pela Inglaterra e isso consolida ainda mais a dominação do governo britânico sobre os indianos. E ali a rainha Vitória recebe então o título, em 1877, de Imperatriz da Índia. A China, que também é outra região importante da Ásia de atuação do imperialismo britânico. Inicialmente temos comerciantes britânicos comprando dos chineses a preços bem altos, produtos como seda, porcelanas e chá. Os chineses, por sua vez, eles não se interessavam pelos produtos manufaturados ingleses, e ali na década de 1820 essa situação desfavorável para os britânicos ela é revertida, porque eles descobrem um produto que podia ter grande aceitação entre os chineses, que é o ópio. É uma substância viciante e alucinógena que é extraída da papoula. E assim os britânicos passam a comercializar ilegalmente essa substância para a China. E por volta de 1840, as autoridades chinesas elas decidem reprimir esse comércio ilegal do ópio. Os ingleses declaram a guerra contra eles, e aí fica então conhecida a Guerra do Ópio, que vai de 1840 a 1842. Os britânicos saem com a vitória. Os chineses são obrigados a assinarem o Tratado de Nanquim. Por meio desse tratado aí, o governo da Inglaterra consegue várias vantagens econômicas, como o próprio domínio sobre a cidade portuária de Hong Kong. Isso aí dá problema até hoje, né, quanto à questão de domínio chinês, quanto à questão de independência, se é um território independente, anexação ou não do território, né? E Hong Kong então é só devolvida ali ao governo chinês em 1997, bem recente por sinal. E para falar aqui de um outro tópico aqui importante, que é o próprio chá, nós destacamos que ele é consumido ali, de acordo com alguns historiadores, na China desde por volta, melhor dizendo, de 2700 a.C., sendo uma planta que é introduzida na Europa a partir ali do século XVII. E aí nós temos aqui uma citação direta dos historiadores Jean-Louis Flandrin, ou Flandrin, e Massimo Montanari, que falam aqui do chá nas relações entre a Europa e a Ásia. Dizem o seguinte: ao estimular o corpo e o espírito, a infusão do chá foi, antes de tudo, utilizada no decorrer de cerimônias religiosas, mas virou bebida da moda na corte dos Tang, de 618 a 907. E as casas de chá multiplicaram-se em toda a China.
Ao visitar esse país em meados do século XIII, Marco Polo ficou impressionado com as enormes quantias de chá consumidas pelos chineses. No início do século XVIII, o consumo dele acaba por se generalizar na Inglaterra. As coffee houses, cafeterias, a demanda de chá ela começa a ser superior à do café. O surpreendente sucesso do chá na Inglaterra foi devido, segundo parece, à conjunção de vários fatores favoráveis, como o dinamismo da East India Company, Companhia Britânica das Índias Orientais, que realiza verdadeiras campanhas publicitárias em favor do chá. O costume já antigo de consumir bebidas adoçadas, como café e vinhos licorosos, além do desejo de limitar o uso do álcool, a queda dos preços. O costume de beber chá passa rapidamente da aristocracia para a população das cidades e para a população das zonas rurais. E aí o chá vira parte do dia a dia, a tal ponto que se torna uma arte de viver para os britânicos, e essa penetração em todos os segmentos sociais prossegue no decorrer do século XIX, e na Inglaterra o consumo passa de 12 mil toneladas por ano em 1800 e 1810 para 89 mil em 1881 a 1890, e durante muito tempo a China foi o único produtor de chá, o que levou os ingleses a intervir de maneira draconiana em seus negócios internos. E aí nós concluímos com a revisão, a questão está aí, e a resposta é a seguinte: letra B. E temos a questão 2 também. Você vai pausando, como nós temos o costume de sugerir e pedir. E pense antes de responder, porque a resposta é a seguinte. Pause se não quiser ver. Letra B também. E aqui nós encerramos a aula de número 20 de História Geral. Essas visões bem panorâmicas sobre várias questões da história. Aqui é o assunto do imperialismo na África e Ásia. E encerramos por aqui.